Olá, eu sou o André de Boa e vou ver com vocês essa disciplina de projetos de compiladores. O objetivo dessa aula é motivar um pouco o estudo da área, né? Motivar o estudo da implementação de compiladores e também apresentar para vocês alguns conceitos básicos da área. Vamos lá então. Então, o objetivo da disciplina é estudar os algoritmos, técnicas, ferramentas e estruturas de dados que são usados para implementar linguagens de programação. Uma pergunta que surge agora é por que estudar essas coisas se. Bom, provavelmente a maioria de nós nunca vai implementar um compilador de verdade, né? Mas esses problemas que aparecem quando a gente implementa compiladores são problemas comuns em outras áreas da computação. E a área de projeto de compiladores vem estudando e desenvolvendo técnicas para resolver esses problemas há muito tempo, né? Desde o surgimento da primeira linguagem de programação. E esse conhecimento ele pode ser usado para qualquer programa que precise de alguma forma encontrar padrões em texto, fazer transformações, manipular essas coisas. Bom, para resolver esses problemas tu vai usar alguma ferramenta ou algoritmo que é também usado na implementação de compiladores. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Transformação de HTML ou XML, processamento de CSV, refatoração de programas. Bom, isso tudo usa algoritmos, técnicas e ferramentas que também são usados na implementação de compiladores. Também existem as DSLs, né, linguagens de domínio específico, ou linguagens específicas de domínio, que são linguagens que não são feitas para resolver qualquer tipo de problema, ou seja, elas não são de propósito geral, mas elas facilitam resolver problemas de pequenos domínios ou de domínios específicos. Isso já é uma coisa que talvez vocês acabem implementando algum dia, né? Alguma linguagem que facilite resolver processos que vocês têm que resolver todos os dias, né? Como, por exemplo, uma linguagem, sei lá, que te facilite lá o teu processo de compilação e depuração de programas, ou tem DSLs para processamento de documento, DSLs para programação de robôs e etc. São pequenas linguagens que te ajudam a resolver problemas em um domínio específico e talvez algum dia vocês precisem implementar linguagens desse tipo para facilitar algum processo que vocês fazem de maneira repetitiva no dia a dia de programador. Uma outra coisa interessante da disciplina é que ela é uma disciplina de convergência de várias outras dos cursos de computação. Então a gente precisa saber algoritmos e estruturas de dados. Na verdade, a disciplina de compiladores seria talvez a disciplina prática de linguagens formais e autômatos, né? Obviamente, se a gente está traduzindo uma linguagem para a linguagem de máquina, a gente precisa entender de organização e arquitetura de computadores. E então é uma disciplina de convergência de várias áreas. Quer dizer, implementar um compilador completo para uma linguagem de programação é um grande exercício de engenharia de software, correto? Então eu acho essa disciplina interessante nesse sentido de prática de várias coisas. Uma outra motivação interessante, que talvez nem tanto para essa disciplina, né? Mas porque a gente vai focar em algumas fases específicas do processo de compilação, mas entender como linguagens de programação são implementadas, né, e como elas rodam, quais as especificidades das diferentes linguagens, isso permite que a gente compare linguagens, saiba escolher qual a linguagem melhor para resolver um problema específico, né? Entenda, por exemplo, uma coisa que a gente vai estudar aqui é gerenciamento de memória, principalmente gerenciamento automático de memória usando coletores de lixo. Então, entender como essas coisas funcionam ajuda com que eu faça uma melhor escolha, né? Para qual tipo de linguagem eu preciso para resolver um problema específico. Bom, aqui tem mais ou menos o que a gente vai ver
nessa disciplina, né? Eu vou começar agora com uma introdução sobre o problema geral da coisa toda. Eu acredito que nesse momento todos nós, todo mundo que está assistindo o vídeo já sabe o que é um compilador, já usou vários compiladores na prática, né? Basicamente, o compilador ele traduz uma linguagem de alto nível para uma linguagem de mais baixo nível que é reconhecida ali pelo hardware da minha máquina, que pode ser executado pelo meu compilador. E a gente vai estudar então como se implementam essas ferramentas chamadas compiladores. O que a gente vai fazer é analisar as diversas fases, né? Se a gente olha os livros de compiladores, eles quebram o problema de implementar um compilador em várias fases. E a gente vai analisar cada uma dessas fases, né? Elas são fases teóricas. Algumas vezes o projetista de compilador pode não seguir exatamente essas fases, ou misturar essas fases, ou eliminar algumas dessas fases, mas quando a gente estuda a ideia teórica da coisa, geralmente os livros focam nessas 6 fases, correto? A análise léxica, basicamente, que é a primeira fase, ela se preocupa em quebrar o meu programa nas menores partes com algum significado, o que pra gente talvez seriam as palavras, né? Quebrar o meu programa nas várias pequenas palavras que constituem. A análise sintática, ela verifica se essa sequência de palavras que vem da análise léxica respeita uma das sequências que é descrita pela linguagem, pela gramática da linguagem de programação. Então, a análise sintática vai recebendo essas palavras da análise léxica e vai verificando, né, se essa sequência bate lá com as possíveis sequências que são descritas pela gramática da linguagem de programação, ou pela sintaxe da linguagem de programação, ou pela sintaxe da linguagem de programação, né? Apesar de vários professores da computação usarem a palavra sintaxe, o correto seria sintaxe. A análise semântica, ela verifica então se essa sequência de palavras que estão corretas de acordo com a sintaxe da linguagem, se essa sequência de palavras tem algum significado semântico, se a semântica, né, dessas palavras, dessa sequência de palavras está correta. Geralmente o que a análise semântica, isso que eu falei parece um pouco abstrato, mas geralmente o que a análise semântica faz é verificar, fazer uma checagem de tipos, verificar se os argumentos das minhas operações estão recebendo, né, se eu estou passando argumentos de tipo correto para as minhas operações. Notem que essas 3 primeiras fases, a gente chama isso de front-end do compilador. E essas 3 primeiras fases, elas se preocupam em verificar se o meu programa está corretamente escrito, né? Se as palavras são corretas, se essa sequência de palavras obedecem à sintaxe da minha linguagem, e se essas sequências de palavras, do jeito que elas estão, elas têm algum significado semântico. Uma vez que eu passei por essas 3 primeiras fases, bom, eu sei que o meu programa de entrada está corretamente escrito, então eu posso começar a traduzir esse programa. Geralmente, então, alguns compiladores usam um código intermediário. Esse código intermediário ele é ainda independente de arquitetura e ele vai facilitar, então, provavelmente a tradução para o código final, código de máquina, e também a otimização. Então, uma outra fase aqui seguinte seria, então, otimizar esse código intermediário. E, por último, quando eu tenho um código intermediário otimizado, é muito mais fácil gerar o meu código-alvo ou código final. Então, são essas as fases teóricas do compilador e o objetivo da disciplina é dar uma olhada em cada uma delas. Além disso, a gente vai ver alguns outros tópicos aqui. Um deles é tradução dirigida por sintaxe, sintaxe, que é uma técnica que permite que eu gere código, né, juntamente com a análise sintática.
Então, geralmente eu vou usar uma ferramenta, e nessa ferramenta eu vou descrever ali a sintaxe da minha linguagem, usando uma notação parecida, por exemplo, com a BNF, que vocês estudaram lá em linguagens formais e autômatos. E além de especificar a gramática da minha linguagem, eu vou associar a essa gramática ações semânticas, que na medida que o código de entrada for reconhecido, né, que eu vejo que ele está batendo com a minha sintaxe da linguagem, eu vou executando essas ações semânticas. Essas ações semânticas, elas podem fazer a tradução do código, podem contar coisas, podem fazer tudo o que eu quero, analisar, né, fazer uma análise do meu código. Ou seja, eu vou estar associando as construções da minha linguagem, ações, e essas ações podem fazer o que eu quiser, né, para resolver um problema específico. Na visão do compilador, essas ações estariam traduzindo o meu código, mas não é a única finalidade para a qual eu posso usar a tradução dirigida por sintaxe. É um item bem importante e talvez seja esse o item que vocês vão guardar aí para a vida de vocês, de desenvolvedores e de programadores. Muitas linguagens modernas, né, elas dependem também de um sistema de tempo de execução. Quer dizer, para suportar essas várias abstrações das linguagens modernas, eu preciso de um programinha ali que rode junto com o meu programa principal e que dê suporte às várias abstrações da minha linguagem. Esse é um sistema de tempo de execução e a gente vai dar uma olhada nisso também. Uma parte importante do sistema de tempo de execução das linguagens de programação é o gerenciamento de memória, né? Hoje em dia a gente tem gerenciamento de memória automático usando coletores de lixo, né? O coletor de lixo é um programinha que roda junto com o meu programa principal e que de tempos em tempos verifica ali o que não está sendo usado na memória e tenta liberar esse espaço automaticamente, né? Antigamente as linguagens eu tinha que alocar a memória e me lembrar de desalocar essa memória quando ela não fosse mais usada. Hoje em dia a gente tem um gerenciamento automático de memória em muitas linguagens e a gente vai estudar alguns dos principais algoritmos para gerenciamento de memória automático ou coleta de lixo automática. E é isso o que eu pretendo ver com vocês nesse curso de compiladores. Agora eu vou seguir então mais um pouco conversando com vocês sobre linguagens de programação, compiladores e tradutores de linguagem e mais um pouco sobre as fases de um compilador. Então as linguagens de programação elas permitem que o programador expresse suas ideias, que ele comunique suas ideias para a máquina, para o computador, né? As linguagens de programação elas têm que ter um significado, uma semântica mais formal. Quer dizer, as construções da minha linguagem de programação elas têm que ter um comportamento muito bem definido e preciso, o que é bem diferente da linguagem natural, né? Que a linguagem natural ela é cheia de ambiguidades e até por isso que a gente não programa usando linguagem natural e as linguagens de programação elas são bem diferentes, né? Das linguagens, da linguagem natural em si. E as linguagens de programação elas possuem diferentes níveis que vocês provavelmente viram lá em CLP, em conceitos de linguagens de programação. Existem desde linguagens que são mais próximas da linguagem de máquina, né, até linguagens de mais alto nível, como por exemplo Prolog, que eu programo usando lógica de predicados, né, ou Haskell, usando lá os conhecimentos de sistemas discretos. Quanto mais próxima a minha linguagem tiver do problema que eu tenho para resolver, né, ou quanto for maior o nível da minha linguagem, vai ser mais fácil resolver esse problema. Mas a gente sabe que os computadores eles têm uma linguagem, eles aceitam um conjunto de instruções que é muito simples, né? Até em mais baixo nível isso é representado tudo em zeros e uns, o que é bem distante
da nossa linguagem natural, da linguagem falada, né? Então a linguagem de programação ela tenta encontrar um meio termo entre a linguagem de alto nível e a linguagem de mais baixo nível. E quem faz essa tradução da linguagem, né? Da linguagem que a gente programa para a linguagem que a máquina entende, são os compiladores ou os interpretadores. Inicialmente, obviamente, a gente tinha que lidar somente com as instruções básicas da minha máquina e, obviamente, é muito difícil programar dessa forma, né? Quer dizer, é difícil de ler os programas e entender o que eles querem, o que está descrito ali, né? Modificar, encontrar erros, né? Se eu fosse trabalhar lá só com instruções de zeros e uns, isso seria muito difícil. Então, uma primeira evolução nas linguagens de programação foram essas linguagens simbólicas ou linguagens de montagem ou assembly, né? Que a gente associava nomes, pequenos nomes ou mnemônicos às instruções de máquina, e essas instruções geralmente ali recebem alguns argumentos ou numéricos ou registradores ou posições de memória. Mas essas linguagens, né, uma instrução numa linguagem de montagem, ela é equivalente a uma única instrução de máquina. Então também é muito difícil de programar dessa forma. Já nas linguagens de alto nível, né, uma instrução ela é equivalente a várias instruções de máquina. Aqui eu tenho um exemplo de Haskell. Esse exemplo, se eu não me engano, eu tirei de uma apresentação da Universidade Federal de Pernambuco, acho que é do professor André Santos. Então ele tem uma construção do Haskell que se chama LET, e tem o código de máquina para essa instrução, né? Essa instrução ela basicamente diz seja S igual a essa expressão, então computa essa outra expressão aqui. Então ele cria um nome S equivalente a essa expressão e usa esse S na computação de uma outra expressão. Notem que é muito mais simples eu escrever um código dessa forma do que dessa forma aqui, correto? Acho que isso não existe discussão sobre isso. Bom, então os tradutores de linguagens ou compiladores, eles se preocupam em traduzir essas instruções de alto nível para instruções que a máquina entenda. Existem vários tipos de tradutores de linguagens, né? Como os montadores, que a gente viu agora há pouco, que traduzem as linguagens de montagem para a linguagem de máquina, ou assemblers, que traduzem código assembly para o código de máquina, né? Uma evolução disso seriam os macroassemblers, que permitem que eu faça macros no meu código de montagem, e o macroassembler, então, ele vai expandir essas macros para o código de máquina equivalente. A gente tem também os compiladores, que a gente já andou conversando na aula de hoje, e tem também os interpretadores, que são ali primos, irmãos dos compiladores. Eles têm algumas fases parecidas com os compiladores, mas ao invés de gerar um código que vai ser executado mais tarde, o interpretador ele já vai executando esse código logo após a tradução ou à medida que vai traduzindo, dependendo da técnica que é usada. Mas são todos, na verdade, incluindo o compilador, tradutores de linguagem. Então, vamos dar uma definição formal para o que é um compilador. O compilador ele é um programa ele é um tradutor, né? Ele traduz um programa escrito numa linguagem fonte para um programa semanticamente equivalente em uma outra linguagem que eu chamo de linguagem-alvo, né? Então a observação importante é que o programa que sai aqui, ele tem que ter a mesma semântica do que o programa que entra, né? Mas ele é escrito em outra linguagem. Muito se associa ao programa-alvo sem linguagem de máquina, mas a gente muitas vezes isso não é, né? Existem vários exemplos de compiladores que traduzem os programas não para a linguagem de máquina, mas para outras linguagens de programação. Só para dar algum exemplo, o compilador de Haskell, o GHC, ele recebe Haskell, né? E traduz para C
Tem várias linguagens modernas, por exemplo, Scala, que traduz os programas. Scala é uma linguagem que mistura orientação a objetos com programação funcional e ela é traduzida para Java. Quer dizer, não necessariamente o programa-alvo, que também é chamado de programa-objeto, vai ser um programa escrito em linguagem de máquina. Né? Eu posso traduzir, então, uma linguagem de alto nível para uma outra linguagem. E daí eu já aproveito, né? Uma vantagem de fazer isso é que eu vou estar aproveitando todas as ferramentas que já existem para Java, né? Java tem várias vantagens de fazer essa tradução para Java. Vocês conseguem pensar quais seriam as vantagens de fazer uma linguagem nova que é traduzida para Java? Deem uma pensada nisso, né? Bom, então o compilador... eu tinha comentado, né, que o compilador ele possui 6 fases, mas num primeiro momento a gente pode dividir isso em 2 grandes fases. Né? A fase de análise, que envolve, que também é chamada de front-end, que envolve aquelas 3 primeiras fases, análise léxica, sintática e semântica, se preocupa em verificar se o meu programa está corretamente escrito e gerar uma representação intermediária para ele que facilite depois a tradução. A segunda fase, né, que é a síntese, recebe essa representação intermediária, que muitas vezes é uma árvore sintática, e, bom, ela sabe que essa representação intermediária representa um programa corretamente escrito e que agora ela tem que traduzir para o meu programa-alvo. Né? Então a síntese recebe essa representação intermediária e traduz isso aí para a representação final, que seria o meu programa-alvo. Então, a síntese ela engloba aquelas 3 outras fases: geração de código intermediário, otimização de código intermediário e geração de código-alvo. E por último aqui eu tenho mais ou menos essas fases do compilador, como elas são organizadas. Né? Então eu tenho a análise, que é o front-end, que é composta da léxica, sintática e semântica. Isso aqui gera uma representação intermediária que vai para a segunda grande fase, que seria a síntese ou back-end, e que é dividida em 3 outras fases, que é gerador de código intermediário, otimizador de código intermediário e gerador de código-alvo. Notem que aqui tem uma outra fase que apareceu agora, que seria uma tabela de símbolos, que ela é usada por todas as fases, ela é usada para guardar informações a respeito de nomes ou identificadores que aparecem no meu programa. Por exemplo, aqui no front-end eu posso guardar, por exemplo, o tipo de uma variável, né? O símbolo, a variável, qual o tipo dela. Já aqui na fase de geração de código eu posso guardar em qual posição de memória está essa variável ou em qual registrador ela está. E todas essas fases aqui formam um compilador, e é isso que a gente vai fazer nesse curso. Vai começar a dar uma olhada em cada uma delas. Então na próxima aula eu vou olhar rapidamente um pouquinho mais a fundo em cada uma dessas fases do compilador. Era isso por hoje, um abraço e até a próxima.